Esta é a segunda parte da entrevista com Karen Workman, fundadora e diretora do Museu da Pessoa. Karen, você me contava na primeira parte como é que o museu nasceu. Né? E você passou a sistematizar de que maneira a coleta de depoimentos? Por exemplo, você escolhe as pessoas se oferecem. Me conta como é que nasce um depoimento. O museu é o museu da pessoa. Então basta ser uma pessoa para você ser parte do museu. Então não tem Basta estar vivo. Basta estar com vontade de ter essa falar. história preservada. Então eu acho que existem hoje no Museu da Pessoa alguns canais que as pessoas podem usar o museu para preservar, para contar a sua história. Um canal é a própria internet, porque o museu, com o tempo, se tornou um museu virtual. Aí você dá o endereço. É www.museudapessoa.net. Então, qualquer pessoa que acessar www.museudapessoa.net, ela tem uma seção que pode conta a sua história, ela pode escrever, fazer um upload de vídeo, com a história em vídeo, pode fazer em áudio, e pode escrever, botar as fotos e tal. O outro canal é ir no Museu da Pessoa, que tem um estúdio aberto ao público. O Museu da Pessoa fica na Vila Madalena, e a pessoa pode mandar um e-mail. O endereço qual é? O endereço é Rua Natingui, 1100, e o telefone é 2144-7150. E aí a pessoa, ou ela vai pelo Fale Conosco do portal, ou ela liga lá e fala, eu quero contar minha história, eu quero levar minha mãe para contar essa história, a história dela, eu quero levar minha irmã. Quer dizer, a pessoa pode querer registrar de vida de outra pessoa. E ela vai lá, vão ter 2 pesquisadores, vídeo, e vão gravar a história dela. A outra forma são cabines, que a gente chama o museu que anda. De vez em quando o museu tem um programa, ele anda, vai numa praça, vai num lugar que está acontecendo uma coisa e convida as pessoas. Já teve cabine no metrô, cabine no Ibirapuera, na Paulista. A pessoa entra e conta a história dela. E a quarta parte são projetos temáticos do Museu da Pessoa. Então, são projetos que a gente vai e desenvolve. Por exemplo? Memória dos jornalistas, a gente tem uma parceria longa com o SESC, que conta a história do comércio em São Paulo e no estado de São Paulo, pela história de comerciantes e comerciários. A gente já fez a história dos trabalhadores, a gente hoje está fazendo a história em parceria com a Gol de Letra, que é a fundação do Raí. Como é que o museu sobrevive financeiramente? São esses projetos temáticos, a gente trabalha com memória de empresas, memória de instituições, parcerias, como essa que eu disse, do SESC, a gente fez a história da Vale do Rio Doce, a gente coordena, ajudou a montar o Centro de Memória da Votorantim, grandes empresas que a gente desenvolve um projeto de memória para eles ou com eles. A outra forma são patrocínios. Né? O museu tem uma série de programas que são patrocinados. O museu também atua na área de responsabilidade social, porque a gente usa essa metodologia para desenvolvimento em escolas de leitura, escrita. Então, a gente tem também financiamento da área privada e pública. E o museu é um pontão de memória do Ministério da Cultura. Você já contou a sua história para o museu? Não. Por que não? Porque eu acho que eu gasto toda a minha energia tentando fazer as pessoas. Mas vai contar, vai contar. Um dia eu conto. E da tua família, alguém já contou a história? Sim, sim. Eu fiz a história dos meus avós, que foi muito bacana. Meu pai, eu fiz o depoimento do meu pai. Eu recomendo, todo mundo devia. Aliás, como é que se faz para encontrar um depoimento? Como é que é a busca? Resume. A pessoa também entra no site do museu, o acervo está lá, não todo, mas grande parte do acervo está lá. E ela clica ali, tem nossos sites, ela entra, tem os depoentes e ela tem algumas formas de busca. Por qualquer palavra, por ano de nascimento, por nome próprio, ela escolhe uma história para acessar. Agora, se a pessoa quiser fazer uma pesquisa maior e conhecer o acervo, eu acho que a pessoa pode agendar. Quartas e sextas, ela pode ligar para esse mesmo telefone. E vai até lá. Ir lá e dizer, puxa, eu estou fazendo um trabalho sobre catadores de papel. Tem depoimentos de catadores de papel? Tem. Sobre ex-presidiários? Tem depoimentos sobre ex-presidiários? Tem. Então... Karen, para encerrar a nossa conversa, qual foi a história mais interessante que você colheu? Eu fiz uma entrevista, 3 entrevistas. Uma foi com entrevista, não foi um depoimento. Não foi um depoimento escrito. Não. Essas 3, porque o mais bacana da entrevista, quando você faz a entrevista, é muito, muito transformador, é muito bonito.
conseguir ouvir alguém. Bom, então Mas vou que falar história? O que ela contou? 3. Tá. Uma foi um pastor. Sabe esses pastores de rua que ficam convertendo as pessoas? Edmísio, a história dele está no portal. É maravilhosa essa história. E ele era um migrante que veio para São Paulo, trabalhou de chapa, descarregava caminhão e queria trabalhar na Nestlé. Tudo que ele queria era trabalhar na Nestlé. Então ele fez um voto a Deus e conseguiu trabalhar na Nestlé. E se dedicou, depois de trabalhando na Nestlé, aí saía todo dia de noite para levar café para mendigos de rua, de noite. Até que um mendigo chegou para ele e disse: você é hipócrita, porque você me dá esse café e vai dormir. Você não vai me levar para sua casa? O resumo da ópera é que ele deu a casa dele, que era numa favela de Jequitinhonha, e acomodou 40 pessoas lá, fez um centro de recuperação de drogados e se tornou um pastor. Eu achei aquilo interessantíssimo. E aí eu fiz um ex-presidiário do Carandiru, que foi um assaltante, um assassino. Ele não era uma pessoa legal, mas para mim foi muito importante ver como é a vida e como ele via a vida desse jeito. Eu acho que foram 2 histórias. E por fim, uma que eu fiz muito recentemente, do Geraldo, que eu chamo de Mestre Alagoinhas, que fundou a maior biblioteca rural do país. A história dele está no portal. E que veio ser faxineiro com 18 anos em São Paulo. E a história dele acabou entrando para a luta armada, se formou, virou doutor em desenvolvimento agrícola. E tinha tanto livro que pegou e levou todos para a cidade de origem, que se chama Paiaiá. Ninguém sabia ler direito, e formou uma biblioteca com 65 mil volumes em Paiaiá, no sertão da Bahia. Eu acho que essas 3 histórias são incríveis. Maravilha. Karen, meus parabéns pelo trabalho. Vamos voltar a conversar. Tá bom. Tá? Obrigada. Conversamos com Karen Workman, diretora e fundadora do Museu da Pessoa. Não deixe de acompanhar também em veja.com a eleição do Homem Sem Visão do Ano.